Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 9 de agosto, do Opinião 2.0. Vão participar o comentarista, advogado Roberto Mohamed, e nós recebemos hoje, com muita honra, com muito prazer, como convidado, o delegado Gustavo Mesquita, que o Mohamed vai apresentar para você, telespectadora, para você, telespectador. Boa tarde, Paulo. Mohamed. Boa tarde, Paulo. Nós estamos aqui hoje com o Gustavo, que poderia até ser encarado, ele é candidato a deputado estadual, ser encarado como um candidato classista, mas na verdade o Gustavo é um candidato daqueles que não são regionalizados e que tem logicamente, baseia a candidatura dele nas questões de segurança. Como a gente já discutiu aqui na eleição estadual, deputado estadual e de governador, é muito mais relevante do que a questão ideológica, porque as pessoas se preocupam com a administração do seu dia a dia. Não é ao contrário do que se poderia esperar, e até porque eu acho que o Gustavo vai demonstrar isso aqui. O Gustavo não tem um perfil ideológico muito saliente, como as pessoas às vezes imaginam que a polícia tem. É que a gente vê isso mais na PM. A Polícia Civil, embora as duas sejam polícias, é absolutamente diferente da Polícia Militar. E eu vou começar falando com o Gustavo, justamente esta questão da diferença entre as duas polícias. Sempre se discutiu a proposta da criação de uma polícia única no estado de São Paulo. Na verdade, no Brasil inteiro, de acabar com a divisão entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esta fusão sempre se mostrou muito mais difícil de se fazer na prática do que as pessoas pensam. Não é simplesmente criar um plano de carreira unificado. É uma questão de mentalidade, de natureza de atuação. Ao ouvir uma proposta, e o Márcio tinha esta proposta no programa de governo dele até retirar a candidatura, e eu não sei como é que fica isso diante do quadro dos 3 candidatos que estão disputando a eleição agora, de que a Polícia Civil fosse retirada da Secretaria de Segurança Pública e passasse a ser da Secretaria de Justiça, justamente pela característica principal dela, que pouca gente entende o que quer dizer: polícia judiciária. A polícia de investigação, é a polícia que trabalha próxima e no guarda-chuva do Judiciário e do Ministério Público. Gustavo, como é que os delegados, você que é presidente, licenciado agora, mas é presidente da Associação dos Delegados, então você sabe qual é o anseio da categoria. Como é que você vê essa proposta de retirar a Polícia Civil da Segurança Pública e colocar ela no seu devido lugar como Polícia Judiciária, Polícia de Investigação, no guarda-chuva da Secretaria de Justiça? Bom, olá a todos, olá a todo o público aqui da Baixada Santista que nos acompanha. É uma honra estar aqui. Obrigado, Roberto, obrigado, Paulo, pelo convite, pela oportunidade, para a gente estar aqui debatendo assuntos importantes, dentre eles a segurança pública, que é a minha área de atuação. É um assunto que afeta cada vez mais toda a população do estado de São Paulo. Bom, como você vinha dizendo, em relação à Polícia Civil, a Polícia Civil ela é uma instituição, acima de tudo, de Estado. A Polícia Judiciária ela tem uma atuação independente do governante de plantão da vez, independentemente de partidarismos, de ideologias, que ela deve atuar na defesa do Estado e das instituições democráticas. E assim é a atuação da Polícia Civil e a nossa luta à frente da associação sempre foi no sentido justamente de reafirmar esse caráter da Polícia Civil enquanto polícia de Estado, para que a gente tenha independência para realizar a nossa tarefa principal, que é a investigação criminal, independentemente de quem seja o autor, independentemente da classe que ocupe, independentemente do cargo que ocupe. E para isso nós precisamos de independência, de autonomia, precisamos estar blindados em relação às nossas prerrogativas de atuação, e a nossa atuação à frente da associação sempre foi muito nesse sentido, de defender a autonomia, a independência, as prerrogativas da Polícia Civil em prol da segurança da população. Falando um pouco da proposta que você citou, da mudança de secretaria, que foi trazida pelo então governador Márcio França, essa é uma proposta que inclusive nós passamos para ele, a proposta que nós defendemos, que inclusive foi aprovada
por uma Assembleia Geral que fizemos lá na Associação dos Delegados, a ampla maioria dos delegados aprovaram, depois também o próprio Conselho da Polícia Civil também aprovou, demonstrou sua concordância. A nossa proposta original é no seguinte sentido, na verdade. Nós defendemos a criação de uma secretaria específica para a Polícia Civil e outra secretaria para a Polícia Militar, com a extinção da Secretaria de Segurança Pública. Eu explico os motivos. Primeiro que essa não é uma proposta absolutamente nova, ninguém está inventando a roda aqui, isso existe em outros estados, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro, e tem funcionado muito bem. O motivo disso é justamente a gente dar para cada polícia uma autonomia maior. Você traz os comandantes, os chefes de cada polícia, o delegado-geral, comandante da PM, para o posto de secretário, então ele está próximo ao governador, respondendo diretamente. Você preserva de maneira mais clara as atribuições de cada entidade policial, né? Cada polícia, cada força policial tem a sua função, que é fundamental e insubstituível. Nenhuma é mais importante que a outra. Agora, a Polícia Civil realiza a investigação, a Polícia Militar realiza a atividade de policiamento preventivo ostensivo. E dentro de uma única secretaria, o que acontece hoje é que essas atribuições, muitas vezes, elas acabam se confundindo, acaba gerando um retrabalho, acaba gerando conflito entre as duas forças policiais, especialmente a Polícia Civil, por ser uma polícia menor, uma polícia que aparece menos por conta da nossa atividade natural, né? A Polícia Civil não atua uniformizada, as nossas viaturas têm que ser descaracterizadas, porque nós realizamos atividade de investigação, tem que ser feita de maneira velada. Então, especialmente aqui no estado de São Paulo, o que acontece é que a Polícia Civil sempre foi muito abandonada pelos nossos governantes. Então, é uma polícia que não dá para o governante de plantão uma visibilidade, um potencial de marketing eleitoreiro, como nós temos visto aí nos últimos governos, como eles buscam. E, de outro lado, também, uma polícia civil, uma polícia judiciária bem respaldada, que possa atuar na sua plenitude, como nós defendemos, ela não só pode, como deve, se tornar uma pedra no sapato da má classe política. Porque nós iremos e devemos investigar não somente o crime de rua, mas hoje, sobretudo, os criminosos que estão na política, os crimes dentro do alto escalão, os criminosos de colarinho branco, o crime organizado que está hoje dentro da política, dentro dos grupos financeiros. Então não é interessante para uma classe política como nós temos aqui, para a má classe política, os últimos governos, 30 anos de PSDB aqui no estado de São Paulo, fortalecer essa polícia civil, essa polícia investigativa que vai se tornar uma pedra no sapato deles. E assim eles fizeram, enfraqueceram a polícia civil, desvalorizaram, temos hoje os piores salários de todo o país, estrutura precária, dentre tantos outros problemas, faltam 15 mil policiais civis no estado de São Paulo, né? Tudo isso por conta dessa falta de respeito, falta de valorização do governo. Agora, não é à toa, tem propósito e tem método, né? A intenção clara que eu vejo é, de fato, enfraquecer essa polícia de Estado, que se atuar na sua plenitude, como deve atuar, vai acabar incomodando a má classe política. E com isso, nós vemos aqui que Tucano, aqui no estado de São Paulo, sempre voou em céu de brigadeiro, né? Porque soube muito bem acabrestar a sua polícia civil e adoçar o Ministério Público, né? Que sempre deu a ele os principais cargos, as principais secretarias, e esse quadro precisa mudar. Então, nós defendemos essa mudança justamente como uma maneira de dar mais possibilidade, mais autonomia de atuação para a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Gustavo, tem algumas coisas embutidas no que você acabou de falar, que é justamente essa questão do Ministério Público. Na sexta-feira passada, nós falamos aqui no programa da mudança mais do que necessária. Nós comentávamos uma foto que a deputada federal Adriana Ventura, que é do Novo aqui de São Paulo, postou na comissão que faz o estudo do novo Código de Processo Penal, que é importantíssimo. Só tinha ela. O quórum da comissão de 20 componentes, só tinha ela trabalhando. E ela tirou uma foto com o quadro atrás de quórum 1 e só ela na comissão. E nós comentávamos aqui, porque eu sempre fui um crítico dos meus colegas criminalistas que fazem lobby para que as coisas continuem do jeito que estão. Enquanto uma xerox autenticada é mais importante que o direito de alguém, esse formalismo processual só serve a quem quer se valer do delito ou quer se fazer do que está errado. Sempre foi um absurdo para mim, e uma vez eu tive a chance de conversar, dando uma carona para o ex-procurador-geral de Justiça
Ismânio, o doutor Ismânio, promotor de justiça, e eu falava com ele sobre essa questão dos delegados, de que eu entendia que o lugar do promotor não era tomando café com os juízes à tarde no fórum, era tomando café com os delegados, porque o promotor tinha que estar junto à polícia, que justamente o alimenta para que ele faça a denúncia. E eu comentava aqui um projeto que está morrendo no Congresso há 20 anos, de que o inquérito passasse a ter contraditório, porque isso faria com que os advogados não pudessem alegar a nulidade de prova e ter que produzir tudo de novo no processo. Por que você acha, você já deu até a versão de por que a Polícia Civil está minguando, e aí nós vamos entrar logo depois num outro ponto, porque eu ouvi de um oficial da PM a seguinte frase: a fusão das polícias é plenamente possível, a maior engole a menor. A visão da oficialidade da PM é que a civil simplesmente deixasse de existir, passando o seu corpo para dentro da Polícia Militar, mantendo-se uma estrutura que eu considero um absurdo de polícia militar. Isso para mim é uma coisa inconcebível que nenhum país desenvolvido tem. Uma polícia que se subordina às Forças Armadas mais do que ao governador. E tem um projeto aí que ainda torna a coisa pior, vai tirar de vez o comando da subordinação. Mas o que eu ia colocar para você é o seguinte: por que você acha que no âmbito federal, que é aquele que tem a competência para julgar, além, lógico, do lobby da OAB, do lobby de determinados setores da sociedade, a gente não consegue caminhar no sentido de aproximar o Ministério Público com a polícia nos estados, como você tem no âmbito federal, porque no âmbito federal isso existe. Você acha que é simplesmente da incompatibilidade do que se o Ministério Público se arvora a dizer que são prerrogativas, de não dar ao delegado essa proximidade, ou existe um entendimento firmado lá de que fazer isso tornaria a impunidade no Brasil menor? Muito bom, muito importante sua questão. Bom, vamos lá. Eu acredito que, primeiro, a gente tem que fazer uma separação entre os membros de cada instituição. Né? As instituições, a Polícia Civil, a Polícia Militar ou o Ministério Público, elas são o que as pessoas fazem dela. Nós temos a tendência, às vezes, de personalizar demais as instituições. Né? E, às vezes, nós pegamos alas determinadas dessas instituições, que muitas vezes são minoritárias, e acabamos tomando isso quase que como um pensamento geral, encarando isso como se fosse o pensamento geral de toda a instituição. Eu acredito que tanto a Polícia Militar, como o Ministério Público, quanto a Polícia Civil, a grande maioria de seus integrantes são cônscios das suas funções e das suas atribuições constitucionalmente atribuídas. Né? A Polícia Civil é uma instituição que, se você for ver as nossas lutas, tudo que nós lutamos é para que a gente possa fazer as nossas funções, que foram constitucionalmente atribuídas. São poderes, deveres. Não é por uma questão de vaidade, é por uma questão de obediência ao mandamento constitucional. E hoje nós somos tolhidos porque não temos a devida capacidade, o devido investimento, o devido respeito do Estado. Né? E da mesma maneira, também Ministério Público e Polícia Militar, eu acredito que a maior parte dos seus integrantes querem fazer as suas funções. Aí, naturalmente, nós temos membros dessas instituições que querem solapar a parte das atribuições da Polícia Civil, invadir as nossas atribuições, porque aí é uma questão de busca por mais poder, o que é muito ruim para o interesse público. Né? A gente tem que visar sempre aquilo que é o nosso objetivo final, que é trazer mais segurança. Essa é a função de existir da Polícia Civil, do Ministério Público, da Polícia Militar. É trazer mais segurança para o cidadão, é aperfeiçoar o nosso sistema de segurança. Hoje é combater esse cenário de império de impunidade que a gente está vivendo no país. E para isso a gente precisa, primeiramente, antes de pensar em qualquer mudança no nosso sistema de justiça criminal, vamos unificar as polícias. Penso que primeiro, se a gente for unificar e tiver uma polícia, é natural que essa polícia tenha um caráter civil. Né? Agora, eu penso que antes de mais nada, a gente precisa testar de fato o sistema atual. Nós temos um sistema que não é ruim, por exemplo, no sentido da Polícia Civil, o inquérito policial, como você citou,
tem uma vantagem muito grande, porque inquérito policial é um instrumento de investigação, um instrumento preliminar de persecução penal, que é presidido por uma autoridade pública com formação em direito, que é o delegado de polícia, e que não tem vinculação, seja com a acusação ou seja com a defesa. Portanto, o inquérito policial, e nesse sentido também sou favorável ao contraditório do inquérito policial, até com uma maneira da gente enriquecer as provas ali colhidas dentro do inquérito policial e fazer com que essas provas possam valer dentro também do processo penal, mas o inquérito policial é um instrumento que ele não é dirigido à acusação, né? Muitas vezes a investigação ela pode chegar numa conclusão pela inocência do investigado. O problema que você tem quando nós colocamos um membro do Ministério Público realizando essas investigações é que, naturalmente, o promotor de justiça, por ser parte dentro do processo penal, parte acusatória, ele vislumbra já no horizonte um processo penal no qual ele será parte acusadora. Então a tendência natural é que ele vá buscar, dentro dessa investigação, aquilo que interessa à acusação. Então eu penso que seria uma perda muito grande se a gente não tivesse, como temos hoje, essa neutralidade de funções dentro do inquérito policial. Nosso sistema é positivo. Nós temos a tendência muitas vezes de comparar com outros países e achar que só porque tem aqui no Brasil é algo negativo. Ora, o Ministério Público, por exemplo, nos Estados Unidos, realiza as investigações, mas também lá eles não têm as garantias que eles têm aqui. Eles são eleitos pelo povo lá, né? Eles têm um mandato fixo, diferentemente daqui, onde eles têm vitaliciedade. Então nós temos que tomar muito cuidado para querer transportar elementos externos, de realidades externas, e introjetar aqui dentro do nosso país, dentro da nossa realidade, sob pena da gente colocar verdadeiros corpos estranhos dentro do nosso ordenamento jurídico, que não foi previsto para isso. Agora, é possível pensar em mudanças? Penso que toda mudança é possível ser debatida com a sociedade, sempre visando o interesse público, desprovido de interesses corporativistas. Mas, primeiro, nós precisamos testar o sistema atual, que nunca foi testado, porque nós nunca demos o devido investimento, a devida valorização, a capacidade de atuação para as nossas polícias civis, para as nossas polícias judiciárias. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira participam o Roberto Mohamed, comentarista do programa, e o delegado Gustavo Mesquita. Gustavo, você no bloco anterior falou sobre como que os tucanos, há 30 anos no governo de São Paulo, se preservaram, assim, enfraquecendo a Polícia Civil e dando cargos para o Ministério Público Estadual. E federal também, né? Tem dois episódios que eu acho muito interessantes, eu não sei qual é a sua visão. Um deles, no final da primeira década desse século, é aquele caso da estação do metrô Pinheiros, em que houve um túnel, rompeu e morreram 7 pessoas. No mês anterior, em dezembro, isso foi em janeiro de 2008, tinha sido apontado que o túnel precisava ser atirantado e que a rua precisava ser evacuada. O túnel não foi atirantado, a rua não foi evacuada, morreram 7 pessoas no mês seguinte. O Ministério Público fez uma peça de acusação que a juíza de primeira instância, a juíza de segunda instância absolveram os 14 réus, ou seja, ninguém foi culpado. E o outro é aquele caso do metrô em que o governo da Suíça, as autoridades suíças mandaram uma denúncia em relação à participação da empresa Alstom no metrô de São Paulo, e o promotor falou que não investigou porque o estagiário arquivou na pasta e o caso estava nas primeiras páginas dos jornais. É esse tipo de episódio que você se refere? É claro que a gente, antes de opinar especificamente sobre cada caso, seria necessário a gente conhecer melhor os detalhes e as circunstâncias dele. Seria leviano da minha parte afirmar ali que o promotor agiu de maneira incorreta, inadequada ou parcial. Mas o que nós vemos, não só nesses episódios como em tantos outros, é de fato uma blindagem muito grande em relação aos membros do Poder Executivo, do governo ou do Poder Legislativo que seja vinculado ao governo aqui no estado de São Paulo, né? Por diversas vezes nós assistimos, inclusive lá na época da Lava Jato, da Operação Lava Jato, as investigações chegarem aqui até membros do governo, do alto escalão aqui do governo do estado de São Paulo,
E o que nós observamos é que, invariavelmente, todas essas investigações elas acabaram morrendo, né? Então há algo de errado nisso, que precisa ser revisto, porque que há essa blindagem que é inevitável a gente constatar em relação a membros do governo relacionados ao PSDB aqui no estado de São Paulo. Um dos motivos que eu posso citar aqui, inclusive, é um fato concreto, que não se tem como contestar, porque é um fato concreto. Há um decreto de 2009 do então governador José Serra, que ele atribuiu a exclusividade de todo e qualquer crime na cidade de São Paulo, da investigação de todo e qualquer crime que envolva agente público, que envolva agentes da administração do governo, para uma única delegacia dentro do estado de São Paulo, uma única unidade policial civil. Então veja, se o delegado tiver diante de uma investigação qualquer, como surgiu a Operação Lava Jato, inclusive, né? Que surgiu uma investigação num grampo telefônico dentro de uma investigação de lavagem de dinheiro, tráfico, enfim. E nós sabemos que durante uma investigação, por exemplo, nos grampos telefônicos, nas interceptações, muitas vezes outros crimes, diversos crimes que você não espera, eles acabam ali surgindo. E se o delegado, diante de uma investigação qualquer, né, na sua delegacia, na sua unidade, ele se deparar com a presença, com o elemento que indica a participação de um agente público da administração do governo do estado de São Paulo, ele é obrigado imediatamente a parar essa investigação e remeter os autos para essa única delegacia. Então veja, um tipo de investigação de colarinho branco, de corrupção, que deveria ser fomentado, hoje foi restrito, foi limitado aqui no estado de São Paulo por um ato do então governador José Serra, membro do partido PSDB. Então não há dúvida que houve e há aqui no estado de São Paulo um mecanismo do PSDB muito bem implementado, uma máquina que funciona muito bem, onde primeiro o Poder Executivo tem aqui um poder que não tem paralelo em qualquer outro estado. Em nenhum outro estado nós vimos aqui uma predominância, uma hegemonia de poder, tendo o mesmo partido há 30 anos no poder, né? A falta de alternância é algo que faz mal para qualquer democracia. E eles souberam de maneira muito eficaz acabrestar o próprio Poder Judiciário, o próprio Ministério Público e todas as outras instituições, de modo que nós temos aqui dentro do estado de São Paulo o Poder Executivo atuando de uma maneira predominante, sem paralelo em qualquer outro estado do país, e o que faz muito mal para a democracia, faz muito mal para a execução das leis, faz muito mal para combate à impunidade, para a criminalidade, e isso precisa ser revisto. Aí, você é hoje candidato a deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, e a gente tem um histórico aí de eleições de delegados de polícia, tanto na Assembleia Legislativa, menos na Câmara Federal, mas também tem. Já tiveram representantes da Polícia Militar e outros representantes da Polícia Civil eleitos deputados estaduais. Alguns pelo próprio PSDB, pela bancada do governo. A gente teve promotores que se tornaram deputados. O Capês foi um cara que ganhou muita notoriedade, positiva e negativa. Aí, Gustavo, você chega num ambiente eleito com toda uma carga de responsabilidade com a categoria, e uma carga de responsabilidade com propostas de segurança pública, porque é lógico que é isso que a pessoa que vota em você espera, além daquelas pessoas que conhecem você e que podem até votar não pensando nisso, mas é lógico que a expectativa de quem vota em você é ter um cara que vá lá brigar em relação à segurança pública. Principalmente nesta questão da Polícia Civil, diferente de um tenente ou um capitão da PM que se elege deputado, que vai brigar pela corporação dele. Mas a gente nota, na postura dos delegados que se tornaram deputados, que eles são bem menos corporativistas do que aqueles oficiais da PM que se tornam deputados. A gente vê aí pelo próprio Major Olímpio, que sempre defendeu a Polícia Militar, fazendo aqueles discursos com megafone quando o governador ia falar em público e tal, mas era uma atuação muito corporativista, talvez pelo tamanho da instituição dele. Bastava o voto dela para ele se reeleger e se eleger. Aí você chega num ambiente de muita gente que você já investigou, o que pode incomodar. Você acha que uma bancada de 3 ou 4 representantes de segurança pública
conseguem fazer tanto barulho assim na Assembleia a ponto de tentar minar isso que você acabou de falar? Estou fazendo essa pergunta porque, com a saída do Márcio França da corrida eleitoral, aquilo que o PT, do alto da sua arrogância, achou que poderia acontecer, não aconteceu. 90% dos votos do Márcio migraram para o Rodrigo Garcia. Fizeram o Rodrigo Garcia em uma semana ganhar 7 pontos percentuais em quase todas as pesquisas. Ou seja, e sabendo-se que todas as pesquisas são unânimes, que o Haddad chega em primeiro no primeiro turno, mas perde para todo mundo no segundo turno, hoje, aquilo que não se acreditava um mês atrás se tornou a perspectiva real do PSDB pegar mais 4 anos no poder. Como é que você acha que pode ser a atuação? Quem você vislumbra que poderia se juntar a uma bancada de segurança pública de 4 ou 5 deputados estaduais para formar uma bancada que poderia gritar? Olha, primeiramente, em relação ao Poder Executivo, eu quero crer, de fato, tenho esperança que finalmente nós tenhamos aqui alguma mudança. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma alternância real de poder aqui no Estado de São Paulo. E aqui deixando qualquer partidarismo, qualquer posição política partidária de lado. Porque essa situação de hegemonia de um único partido há 30 anos, iríamos para 8 mandatos dentro do mesmo Estado, é algo que faz muito mal para a democracia. É necessário a gente mudar, a gente deixar o sol entrar, arejar, a gente renovar, a gente tirar esse ambiente que se tornou um ambiente viciado do Poder Executivo aqui no Estado de São Paulo. Em relação ao Poder Legislativo, concordo com você que hoje nós temos um Legislativo que, de maneira geral, acaba sendo muito submisso ao Poder Executivo, por diversos motivos, justamente por essa habilidade do Poder Executivo, do governo tucano, em gerar essa hegemonia, essa predominância de poder e estender isso para outros poderes, infelizmente. Agora, eu quero acreditar, sim, que é necessário, é possível começar essa mudança, tem que começar. Eu falo por mim, eu, de fato, encaro a política como uma missão, justamente como a possibilidade de ter um instrumento real e maior para chegar mais além naquilo que eu me propus, tendo em vista os mesmos objetivos que me levaram a ser delegado de polícia, a ingressar na carreira lá em 2008, há quase 15 anos. E eu, durante toda a minha atividade profissional, eu passei por diversas delegacias, em plantões policiais, depois no departamento de homicídios, em seguida divisão antissequestro. Eu acabei me tornando presidente da Associação dos Delegados justamente por sempre, não só fazer a minha atividade na linha de frente, mas por sentir na pele a falta de condições que nós policiais em geral temos para atuar, para realizar a nossa atividade, por ter certeza que a gente poderia fazer muito mais pela nossa missão, que é trazer segurança para a população, combater o crime e proteger o cidadão de bem, se a gente tivesse a devida atenção, se a gente tivesse o devido respeito. E foi por conta disso que eu acabei me tornando presidente da associação. Na Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, a maior e mais antiga entidade de delegados do país, a gente teve uma atuação muito importante. Nós avançamos em diversos aspectos, especialmente no sentido de denunciar e cobrar os governos, denunciar para a sociedade, informar o cidadão, que é o destinatário dos nossos serviços, a razão de ser da nossa existência, sobre os problemas da Polícia Civil e o que isso repercute na falta de segurança. Sempre defendemos, sim, os interesses da categoria naquilo que é legítimo, naquele corporativismo que é legítimo, de defender, de proteger, de valorizar o profissional policial, que antes de mais nada é um ser humano, que tem necessidades, que tem anseios, e que hoje é tão desvalorizado, que realiza uma atividade que envolve um risco de vida diário. E sempre tivemos, sim, essa atuação comprometida com a defesa da categoria naquilo que é justo. Mas, sobretudo, sempre defendemos o fortalecimento, a valorização da Polícia Civil, porque eu tenho plena convicção de que a gente fortalecendo a Polícia Civil, isso vai gerar uma repercussão positiva no aperfeiçoamento do sistema de segurança pública, no combate à impunidade e na ponta final, que é a segurança do cidadão. Eu acredito que sim, no Poder Legislativo nós temos a possibilidade ali parlamentar não só na produção de leis, que é muito importante, temos diversas leis, hoje a nossa lei orgânica da Polícia Civil é absolutamente anacrônica, anterior à Constituição de 88, tem vários dispositivos inconstitucionais, isso precisa ser revisto, e não é revisto porque interessa justamente a quem está no poder e que se beneficia dessa situação, desse mecanismo. E além da produção legislativa, o parlamentar tem muito poder de cobrança, tem muita voz dentro da sociedade. E eu pretendo usar isso da melhor maneira possível, da maneira mais amplificada possível, para poder cobrar, seja ele qual for o nosso governador eleito,
aquilo que é dever, que é valorizar as suas forças policiais em prol do cidadão, né? Para que a gente não tenha mais a situação atual, onde a segurança pública aqui no estado de São Paulo é lembrada de 4 em 4 anos, porque é uma matéria que afeta a vida do cidadão, e aquilo que afeta a vida do cidadão é aquilo que o eleitor se lembra na urna, né? Mas não é possível que a gente conviva com esse tipo de situação, que a segurança é sempre lembrada de maneira eleitoreira, com medidas midiáticas de fundo marqueteiro que atacam as consequências, mas se esquecem das causas do problema. É isso que a gente pretende combater. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Participam o Roberto Mohamed e o delegado Gustavo Mesquita. Gustavo, você falou nos blocos anteriores de experiências diferentes em estados. Você falou que em Brasília, por exemplo, a Polícia Militar é numa secretaria, a Polícia Civil é em outra. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva Filho, da época do Fernando Henrique, ele se referiu exatamente ao que você falou, a segurança pública vira tema antes da eleição de 4 em 4 anos, mas nunca com a discussão, real. O coronel falou, a discussão real, inclusive que seria uma política nacional de segurança pública, que pegasse as fronteiras, que pegasse as características diferentes de cada região. É diferente fazer segurança pública no Morro do Rio de Janeiro ou numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Mas uma política nacional de segurança pública, ela precisa ser discutida, Gustavo? Bom, com certeza, né? Primeiro vamos analisar um pouco a composição constitucional para definir as atribuições de cada polícia dentro desse sistema constitucional e do nosso sistema de segurança pública. Dentro do nosso sistema de segurança pública atual, previsto na Constituição de 88, a segurança pública é responsabilidade dos estados, né? Portanto, por isso que as polícias civis, as polícias militares, elas são geridas pelos governos dos estados, e aí o dever de cada governo do estado de fortalecer, valorizar, investir nas suas polícias é insubstituível. Por outro lado, o governo federal ele tem sim a sua função também, o seu papel de estabelecer as diretrizes, as metas, a integração, é muito importante. Tivemos aí uma evolução grande com o SUSP, o Sistema Unificado de Segurança Pública, mas muito ainda precisa ser feito. Uma das medidas que precisa ser feita, e nós lutamos muito, trabalhamos muito isso ao longo do nosso período à frente da associação, também estive à frente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, é a criação de uma lei orgânica nacional das polícias judiciárias, estabelecendo então as diretrizes básicas, dando um maior senso de padronização, de identidade, de uniformização das polícias civis, né, trazendo, por exemplo, maneiras de ingresso, planos de carreira. Hoje aqui no estado de São Paulo, importante citar, nós temos um plano de carreira absolutamente anacrônico, né, engessado, que faz muito mal, que não possibilita a oxigenação, que trabalha muito contra a motivação do policial. Hoje o policial civil, ele não tem a perspectiva de chegar ao último grau da carreira, a classe especial, caso ele não tenha, por exemplo, um apadrinhamento político. Então ele é um sistema que privilegia aquilo que nós tínhamos que evitar em uma instituição de Estado, que são as ingerências políticas dentro da instituição. E para se chegar na classe especial, você precisa de uma indicação política, né? Isso diminui os critérios objetivos, a meritocracia. Então, uma das nossas grandes bandeiras é trazer um plano de carreira dentro da Polícia Civil que privilegie o mérito, o trabalho, para que cada policial civil que tenha vontade, que tenha trabalho e que tenha projeto, ele consiga chegar no último patamar da carreira sem depender de apadrinhamento político. Policial civil, para realizar a sua investigação, a sua tarefa, que é a investigação, ele precisa de independência. Ele não precisa de padrinho, né? Ao contrário, ele deveria ter independência e dispensar qualquer tipo de ingerência política. Hoje o nosso sistema é justamente contrário a tudo isso. Então a gente precisa resolver, e nesse sentido o governo federal ele poderia sim trazer avanços importantes apoiando essa medida que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, trazendo plano de carreira, ingresso, uniformização das nossas identidades e dando um senso de padronização, de identidade maior para as polícias civis. Gustavo, como é que você vê essas correntes e isso está acontecendo aqui, a gente observa isso principalmente aqui em Santos e na capital, você deve viver essa realidade, de tentar equiparar as guardas municipais
a categoria de polícia municipal. Eu entendo, e sou um crítico disso, porque eu acho que isso é um perigo e vai ser mais um componente de um samba do crioulo doido. Quer dizer, aí você vai deixar o delegado que fica num plantão, além de atender a PM, vai começar a atender a guarda municipal, que vai achar que pode prender, pode fazer, pode acontecer. Daqui a pouco vai ter até drive-thru para poder entregar preso, porque os caras vão ter que fazer fila na delegacia para pegar o plantonista. Você não acha que isso é um assodamento daquelas pessoas que acham que a solução de segurança pública é necessariamente colocar a gente na rua uniformizada, quando na verdade era investir em monitoramento, polícia científica para apuração de crime? Você não acha que a gente está indo pelo caminho errado, justamente pela falta de uma política nacional de segurança? Ou você é a favor desse movimento das guardas municipais? Roberto, nesse ponto a gente vai discordar. Eu entendo o seu ponto de vista, o seu receio, na tentativa de se criar aí um bálsamo, uma solução para o problema da segurança pública. Acredito que a solução não passa somente por isso, mas sou sim um defensor do fortalecimento das guardas municipais, inclusive com a sua transição para o caráter de polícia municipal, com a inserção dentro do artigo 144 da nossa Constituição Federal, para estabelecer como órgão as guardas civis municipais ou as polícias municipais, como defendo, como órgão de segurança pública com poder de polícia. Eu entendo que a municipalização da segurança pública ostensiva e preventiva, ela é uma tendência, é algo que tem funcionado muito bem. Nós, policiais civis, eu como delegado, durante a minha atividade profissional, nos plantões, sempre tive uma atuação conjunta muito positiva com os guardas civis municipais, trabalham muito bem, trabalham em conjunto com a Polícia Civil. Tem uma outra vantagem muito grande das guardas municipais, uma delas é o fato de eles terem uma proximidade maior com a comunidade. Então eles conhecem, os guardas municipais, as características específicas de cada população, de cada comunidade, de cada região. E outra também de ordem política. Hoje nós temos um cenário em que muitas vezes determinadas prefeituras que não têm uma vinculação partidária política com o governo da vez, que está, por exemplo, sendo governado por um governo de oposição, o que o governo faz é minguar os recursos destinados àquela polícia, a polícia militar ou a polícia civil daquela cidade. Né? É absurdo, claro que é algo que precisa ser combatido, esse tipo de visão que coloca o partidarismo acima do interesse público. Mas é algo que ocorre. E com a autonomia maior das polícias municipais, esse problema, por exemplo, poderia ser sanado, porque competiria ao próprio prefeito ter a capacidade de fortalecer, valorizar, investir na sua polícia municipal. Acredito que é um caminho interessante, que vai trazer bons frutos para a segurança do cidadão, e penso que é um caminho interessante para a gente adotar assim e seguir. Gustavo, 2 crimes recentes envolveram policiais. O policial penal federal, aquele caso de Foz do Iguaçu, né, da festa do petista, e o assassinato do campeão de jiu-jitsu por um oficial também da Polícia Militar de São Paulo. Como é que você, como policial, se sente diante da repercussão desses crimes? É lógico que um policial entre milhares, como um cidadão entre milhões de cidadãos, mas a imagem da polícia fica prejudicada. Como é que você pessoalmente se sente diante desse tipo de crime? Muito triste, né? A gente observa com muita tristeza membros de forças policiais que existem para defender, para proteger o cidadão atuando de maneira contrária, né? E eu defendo que esses casos têm que ser punidos exemplarmente, com rigor maior ainda do que se fosse um cidadão comum, porque justamente nós estamos falando daqueles que têm a missão de proteger a sociedade, eles fazem o inverso. Isso vale não só para esses casos, casos lamentáveis e tragédias aí de homicídio, mas também para casos, por exemplo, de corrupção dentro das forças policiais. Defendo a atuação cada vez mais forte das nossas corregedorias, para que a gente combata essas pessoas que não podem sequer ser chamados de policiais, né? São bandidos de distintivo, são piores ainda do que os bandidos, para que a gente expurgue essas pessoas dentro das nossas instituições. Importante dizer que eles são minoria. Nossos policiais aqui no estado de São Paulo, em sua grande maioria, são policiais honestos, éticos, responsáveis e cumpridores da lei. E é uma pena porque justamente essas pessoas maculam, essas maçãs podres, acabam maculando a imagem de toda uma instituição séria, né, de homens sérios,
de pais de família, de trabalhadores comprometidos na defesa da sociedade. Então, defendo sim a necessidade da gente ter uma corregedoria em todas as instituições policiais, cada vez mais forte, para que a gente combata toda e qualquer irregularidade ou crime praticado por, repito, essas pessoas que não são policiais, são bandidos distintivos e que estão infiltrados, infelizmente, dentro das nossas forças. Gustavo, tem uma outra questão que é uma coisa delicada e que é anseio da categoria policial como um todo. Eu não sei qual é a postura exata dos delegados em relação a isso. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a carreira policial é dividida em dois. Ela não é uma carreira plena. Você tem um concurso para delegado, um concurso para investigador e muito pouca projeção interna de carreira. Existem 2 ou 3 projetos na Câmara Federal, também na fila dos engavetados. Um deles, um projeto de emenda constitucional, que acabava com o concurso público de delegado, fazendo com que ele fosse um concurso interno, privativo da polícia. E a carreira policial seria plena. O cara entra pela porta de entrada como policial, como nas polícias do primeiro mundo, e faz carreira dentro dela, preenchendo vários requisitos. Isso até seria bom. Um dos argumentos até da introdução é esse projeto de emenda, porque você teria no policial a ideia de que eu não posso aprontar, porque se eu aprontar, eu não vou poder participar dessa promoção interna e chegar a delegado de polícia e tal. Como é que a categoria dos delegados vê isso? Porque a gente está falando, não sei como é que foi a tua história antes de entrar na polícia. Eu tenho vários amigos que eram investigadores, eram escrivães e se tornaram delegados. Isso era uma coisa comum na década de 60 e na década de 70. E deixou de ser comum a partir dos anos 80 e com a Constituição mais ainda. Como é que você sente isso na categoria? E refletindo, talvez na associação você deve ter contato com outros presidentes de associações. Como é que os delegados reagiriam a isso de se criar uma carreira interna longa? Dentro da Polícia Civil? Olha, eu penso novamente que toda e qualquer mudança, seja no sistema de segurança pública ou qualquer outra área da sociedade, ela pode ser discutida, pode ser debatida, desde que nós tenhamos como norte principal o interesse público, avançar enquanto sociedade, no caso, avançar enquanto segurança pública. O que nós percebemos é que, na grande maioria das vezes, essas medidas elas são capitaneadas, essas intenções são capitaneadas por pessoas que buscam, na verdade, ampliar os poderes da sua instituição, da sua carreira, buscam interesses corporativistas que se sobrepõem ao interesse público que deve permear essa discussão. Então, eu penso que antes da gente pensar em mudar, por exemplo, o sistema de ingresso na carreira, seja carreira única, seja outras propostas que nós temos, a gente tem que testar o sistema atual, que, repito, não foi testado. É um sistema que traz em si muitas vantagens. A figura do delegado de polícia, enquanto um operador do direito, uma autoridade pública isenta, sem compromisso com a defesa ou com a acusação, e com o compromisso de garantir os direitos individuais do cidadão dentro do inquérito policial, é algo muito positivo. E o delegado de polícia, além dessa função de presidir as investigações, ele tem também a função constitucional de gerir, de ser o dirigente da polícia judiciária. Isso não quer dizer que a carreira do delegado de polícia seja mais ou menos importante do que as demais. Ela é diferente, ela tem as suas funções próprias. A função de gestão, ela traz em si um bônus e também um ônus muito grande. O importante é a gente ter em mente isso, que toda e qualquer carreira, investigador, escrivão, perito, ela tem a sua função e ela é insubstituível. O que nós precisamos, é o que eu defendo, antes de pensar em mudar o sistema, em se criar uma carreira única, é valorizar essas carreiras, cada carreira de acordo com as suas especificidades e a sua função insubstituível dentro da tarefa da Polícia Civil, que é a investigação criminal. Gustavo, a gente se aproxima do final do programa. Alguma mensagem especial para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura Litoral? Olha, primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer os que nos acompanham. Dizer sempre, lembrar do momento que nós estamos vivendo, que é um momento fundamental para o futuro do nosso país, da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, que são as eleições, né? Então lembrar da necessidade de cada cidadão votar conscientemente, ao decidir o seu voto, procurar conhecer a história do seu candidato,
a bandeira que ele defende e principalmente o que ele fez por aquela bandeira que ele defende. Quais são as propostas que ele pretende trazer para essas bandeiras, né? Porque o que nós vimos muito são pessoas levantando bandeiras, inventando uma candidatura para depois pensar numa bandeira a defender. Isso é muito errado, é muito negativo. Então, procurem analisar a história de cada candidato, aquilo que você se identifica, a bandeira que você se identifica e o que ele fez e pretende fazer por aquela história. E depois, se o seu candidato for eleito, tão importante quanto votar bem, ou até mais, é continuar cobrando o seu candidato. Porque o político que decide entrar para a política, ele tem que estar preparado para ser cobrado. A política, ela é um instrumento de servidão à sociedade, né? E não o inverso. Os que estão aí fizeram da política um instrumento, infelizmente, para atingir os seus próprios interesses pessoais. É isso que precisa mudar, nós precisamos reconquistar essa vocação, que é a vocação originária e natural da política, que é de servir e trabalhar pelo interesse do povo. Gustavo, foi um prazer receber você aqui. Prazer mesmo. Boa sorte na continuidade da carreira policial e da carreira política também. Agradecemos também a presença do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.